Bom dia, povo de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, bênção do Senhor, seja sobre a tua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Irmãos, o Senhor tem ministrado sobre o meu coração um assunto muito importante e eu gostaria de compartilhar com você. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Somente esse versículo. Irmãos, eu tenho percebido a dificuldade de muitos, pais, e está dando aí um ensinamento para os seus filhos, E é difícil mesmo, porque requer muita paciência, não é verdade? Não é fácil de estar aí educando a criança nos caminhos do Senhor, De estar ensinando, nos caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. É muito difícil, porque a gente tem que ficar mandando, olha, tá na hora de orar, tá na hora de ler a palavra, e explicando, olha, isso aqui não tá no princípio de Deus, o princípio do Senhor é assim, assim. Então é muito complicado mesmo, requer muita paciência, não é verdade? Mas o Senhor tem chamado muito a minha atenção para que eu viesse fazer esse vídeo sobre isso, meu irmão. Não é fácil, mas eu quero que você entenda uma coisa: não é impossível. Para você que tem essa dificuldade de estar ensinando os seus filhos no caminho do Senhor, a palavra, fazer aquele culto em casa com a sua família, comece a colocar isso em prática. O Senhor quer que nós ensinamos nossos filhos o caminho que se deve andar dentro da sua palavra. E nós muitas vezes negligenciamos isso, querendo terceirizar esta situação. Como assim, cara, terceirizar? Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que nossos filhos aprendam isso só na igreja, que o pastor ensine, queremos que a tia da escolinha venha ensinar o nosso filho a palavra do Senhor, Mas o Senhor não quer que nós terceirizamos aquilo que é para nós fazer. É uma obrigação do pai, uma obrigação da mãe ensinar os seus filhos, A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Israel sai do Egito, o Senhor fala para aquele povo: olha, fale os sinais que eu fiz no Egito para os vossos filhos. Fale o que foi feito, os prodígios que o Senhor operou. O Senhor requer de nós, os pais, que nós venhamos educar o nosso filho no caminho do Senhor, que nós venhamos instruir eles no caminho do Senhor, que nós não venhamos negligenciar isso, que nós não venhamos terceirizar o que é para nós fazer, nós não venhamos passar para o pastor ou para a tia da escolinha da escolinha dominical. Isso, que nós não venhamos achar eles, o pastor tem a obrigação de ensinar o meu filho. Não, a obrigação é minha, que sou mãe, é do meu esposo que é pai, a obrigação é sua mãe, a obrigação é sua pai, de ensinar o seu filho o caminho do Senhor. E nós precisamos colocar isso em prática, irmãos. Estamos em tempos trabalhosos, ao qual as crianças têm crescido e têm ido para... eu já falei com algumas crianças, ou até mesmo jovens, filhos de cristão, e eles não têm entendimento da palavra, não têm entendimento dos princípios, porque os pais não têm tempo para estar aí ensinando aí esses princípios. Eu entendo que não é fácil, mas o Senhor requer que nós passamos para os nossos filhos algo que é tão precioso, a palavra dele. Que nós não venhamos terceirizar isso, nós vamos entender que é uma obrigação nossa. Irmãos, se nós não ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, o que é que essa criança, quando crescer, vai fazer? Mesmo assim, irmãos, a palavra ainda fala assim, que até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, tem muitos que conhecem a palavra, os pais ensinam e depois, e depois se desvia.
mas você fez a sua parte. Mas nós, como pais, que conhecemos a palavra, estamos fazendo a nossa parte. O Senhor não vai cobrar de você o que você ensinou. Então tenta entender que não é um tempo perdido. Irmão, não tenho tempo. Vamos pegar um tempo, vamos tirar um tempo para isso, para ensinar os nossos filhos. Se você não tem tempo para ensinar o seu filho a palavra do Senhor, o caminho que se deve andar, irmãos, o que é que nós vamos fazer? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Não tem como nós querer ganhar alma lá fora se nós não estamos ensinando nem dentro da nossa casa. O seu primeiro ministério é os seus filhos. O meu primeiro ministério é os meus filhos. Então nós precisamos entender que nós precisamos colocar isso em prática. Não negligencie isso. Estamos em tempos dentro da casa do Senhor, os pais, para não ver um filho dando trabalho, dá um celular para um filho ficar assistindo, para que o pai e a mãe venham assistir aquele culto. Irmãos, isso não é ensinamento. Não está sendo ensinada reverência ao Senhor dentro da casa do Senhor. Precisamos entender que não é assim que se deve fazer. E o Senhor nos chama a nossa atenção no livro de Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Você precisa colocar isso em prática, senão o Senhor vai cobrar de você, mãe, vai cobrar de você, pai. O Senhor te entregou esse tesouro, que é esse filho, é essa filha. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. Mas o que é que nós pais estamos fazendo que esse filho e essa filha está se perdendo dentro da casa do Senhor? Não sabe os mandamentos, não sabe princípios, não está sabendo a própria palavra do Senhor. Então que nós hoje venhamos refletir, a partir de hoje vou tirar um tempo para ensinar o meu filho o caminho que se deve andar diante do Senhor. Porque estão se perdendo, irmãos. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O mundo não brinca, tá? O mundo das drogas está aí. Estão abraçando os jovens. E nós pais estamos dormindo. Então está na hora de nós despertarmos e ensinarmos o nosso filho o caminho do Senhor. Educar os nossos filhos no caminho de Cristo. No caminho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família em nome do Senhor Jesus.